Hoje, hein? Tem que aprender com essas crianças. Vocês estão muito devagar, rapaz. As crianças dão um show na gente. Vamos lá. Queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Mateus capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. E que Deus possa falar com a gente nessa noite. Peço a sua reverência, a sua atenção total. Que você possa desligar o celular, evitar ficar caminhando. É rapidinho, eu vou ser breve, mas que Deus possa falar na sua palavra conosco. Vamos lá, Mateus 3, do verso 1 até o verso 12. Todos acharam? Amém. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha em suas vestes de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nesse mês de junho, no último dia 24, muitas nações de tradição cristã celebraram o dia de São João. E esse João, muitas vezes, ele é confundido porque há pelo menos 3 grandes personalidades bíblicas com o nome de João, e muitas vezes nós confundimos elas. Um deles é João Marcos. João Marcos, também conhecido por Marcos, é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, mas não é esse. Um outro João que também é uma grande celebridade é o João o Evangelista, aquele o apóstolo amado, aquele que escreveu o 4º Evangelho. Esse João Evangelista também escreveu as 3 epístolas lá do final da Bíblia. Esse João Evangelista é o mesmo que foi exilado na ilha de Patmos, ainda velho, que o próprio Cristo apareceu para ele glorificado e trouxe as revelações que estão escritas no livro do Apocalipse. Mas também não é esse João o Evangelista. O João que é celebrado no dia de São João é João o Batista. João Batista, ele era o parente de Jesus, aquele que veio para preparar o caminho para Jesus. O próprio Jesus disse que João Batista foi o maior homem nascido de mulher. Jesus também disse que João Batista foi o último profeta até anunciar a chegada do Messias, do próprio Jesus Cristo. E aqui vai uma curiosidade. Por que o dia 24 de junho? 24 de junho, 6 meses antes da celebração do nascimento de Jesus, porque a história citada em Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel vai anunciar o nascimento a Maria, de que Maria ficaria grávida de Jesus, ela diz que 6 meses antes tinha visitado a sua parenta Isabel e que ela daria luz a João Batista. Por isso essa diferença de 6 meses, 24 de junho, depois 25 de dezembro. Por isso, 6 meses antes é celebrado o dia de São João. Curiosidade à parte, ninguém vai aqui falar sobre tradição nenhuma, mas eu queria falar sobre esse personagem incrível chamado João Batista e aprender com ele, com a sua vida, que desde o seu nascimento ele nos traz muitos ensinamentos e ele era um cara simplesmente sensacional.
Quem foi João Batista? Primeiro, João Batista, ele era filho de um sacerdote chamado Zacarias e também de Isabel, que era parenta de Maria. Então, João Batista era filho de um homem e de uma mulher de Deus. Diz a Bíblia que João Batista era filho de Zacarias e Isabel, e que Zacarias e Isabel eram homens, um homem e uma mulher íntegros, obedientes, diligentes, piedosos. Diz a Bíblia que eles eram homens segundo o coração de Deus. Eram homens, um homem e uma mulher obedientes a Deus. Então era um casal que agradava a Deus. Diz também a história que Zacarias queria muito ter um filho, mas eles já eram velhos. E para piorar a situação, Isabel era estéril. Imagina um casal de velhos, Isabel estéril, eles não tinham filhos, mas Zacarias continuava pedindo, orando a Deus, clamando a Deus, até que um dia, Zacarias, que era o sacerdote, ele estava escalado para oferecer incenso no templo. Quando ele chegou ao templo para adorar, o anjo Gabriel apareceu para ele e disse assim, diz aqui a palavra do Senhor. Olha só, Lucas capítulo 1, versículos 13 ao 17. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. João Batista, que era um sacerdote, quando ele foi no templo, o anjo Gabriel apareceu para ele dizendo, olha, o Senhor ouviu a tua oração, então você vai ter um filho, esse filho vai ser motivo de muita alegria, e o nome dele será João. Diz ainda o texto que João cresceu e viveu no deserto. João era um homem de hábitos muito simples. João era um homem até exótico em tudo, simples até demais, até no seu modo de vestir. Já não bastasse ser exótico por viver no deserto, a roupa dele era de pelo de camelo e ele comia gafanhoto e mel silvestre. Era um camarada estranho, era um cara esquisito. Mas a palavra de João era tão poderosa, que o texto que nós acabamos de ler diz que pessoas de vários lugares de Israel iam até o deserto para ouvir a poderosa palavra de João, para ouvir os ensinamentos de João e para serem batizados por ele. Por isso, o apelido de Batista, João, aquele que batizava. Por isso, chamado de João Batista, porque João, aquele que batizava. João, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus disse que ele foi o maior homem nascido de mulher, mas João não curou ninguém. João Batista não fez nenhum milagre. E João Batista morreu decapitado, simplesmente porque falava a verdade. Certa vez ele apontou o erro do tetrarca Herodes e por causa disso ele foi decapitado de modo injusto numa cena que chocou e é uma das histórias mais contadas em todo o tempo. Mas João Batista era um camarada tão especial, ele era um homem tão ímpar, tão espetacular, que desde o seu nascimento ele nos traz alguns ensinamentos. E eu queria refletir um pouquinho, primeiro, as lições no nascimento de João Batista. Já no começo de tudo, a gente vê, e a gente ouviu, eu acabei de falar, que os pais de João Batista eram velhos. Nós falamos que Isabel era estéril, e que apesar da avançada idade e da mulher ser estéril, Zacarias, em momento algum, ele desistiu e perseverou em oração. O que eu aprendo aqui? Já no nascimento de João Batista, a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é um Deus extraordinário, que o nosso Deus é um Deus que ouve a oração do justo, e é um Deus que para ele nada é impossível. Isso é tão verdade, que o mesmo anjo Gabriel,
que tinha anunciado para Zacarias que o seu filho João nasceria, 6 meses depois ele foi anunciar para Maria que a sua parenta tinha ficado grávida e que ela também ficaria. Maria falou: como eu posso ficar grávida? Eu sou virgem, não tem como eu ficar grávida, eu sou virgem. Nunca me deitei com ninguém, eu tenho um compromisso com José, mas eu nunca me deitei com ele, eu não posso engravidar. O anjo fala assim: olha só, sabe Isabel, a tua parenta, aquela que é estéril, aquela que é velha, ela está grávida. Para mim, nada é impossível. Está em Lucas 1,37. É exatamente nesse episódio. O que eu aprendo aqui? Ainda que seja uma mulher estéril, ela vira mãe se Deus quiser. Ainda que seja uma mulher virgem, Deus pode fazer uma virgem engravidar, porque nada é impossível para Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: qual é o impossível na tua vida? O que tem te perturbado? Qual é a tua angústia? Qual é a tua dor? Qual é o teu sonho? Por mais impossível que ele seja, por mais louco que ele seja, que é coisa mais louca do que uma estéril velha ser mãe? Que é coisa mais louca do que uma virgem ficar grávida? Nada é impossível para Deus. Então, se você tinha desistido, se você tinha parado de sonhar, seja como Zacarias, continue perseverando em oração, porque a tua hora vai chegar, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Mas a segunda lição que eu aprendo aqui: primeiro eu aprendi que Deus é o Deus extraordinário, que faz milagre e que ouve a oração do justo. Mas eu vejo aqui uma segunda lição no nascimento de João Batista, é que Deus não fez o milagre numa família qualquer. A gente vai observar aqui, olha só, em Lucas 1, versículo 6, que vai narrar o nascimento de João Batista, diz que Isabel e Zacarias eram justos aos olhos de Deus e obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Nós temos uma séria percepção equivocada de quem realmente é o nosso Deus. Muitas vezes nós nos frustramos e nos decepcionamos porque projetamos um Deus como se ele fosse um milagreiro. A principal função de Deus como se fosse um Deus que faz milagres. Sim, ele faz milagres, acabei de falar agora, mas Deus não é milagreiro, ele é galardoador daqueles que o buscam. O milagre tem a ver com recompensa. O milagre tem a ver com vida íntegra diante de Deus, que provoca milagres no céu. Deus é um Deus que age, que opera baseado em princípios. Os princípios da nossa vida que acionam o céu e os milagres ao nosso favor. Nós vemos aqui que Zacarias e Isabel eram íntegros e por isso estavam prontos para receber o milagre. E aí eu te pergunto: você está preparado para receber o milagre? Se Deus te der o milagre, a glória vai ser dele. Se Deus te der o milagre, você vai continuar na presença dele. Se Deus te der o milagre, onde você estará no próximo domingo à noite? Não sei. Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis. Deus sabia: eu vou dar, eu vou abençoar, eu vou fazer o extraordinário, porque eles estão preparados para receber. Porque eu sei que, terceira lição que eu aprendo no nascimento de João Batista, que todo milagre tem um propósito, e esse propósito é dar glória ao nosso Deus que faz o milagre. Na vida de Zacarias e de Isabel, imagina o alvoroço na comunidade, porque a veinha estéril agora estava buchuda para a glória de Deus. Mas todos sabiam que eles eram íntegros, que eles eram homens piedosos e aos olhos de Deus irrepreensíveis. Quem é você diante de Deus? O que Deus vê quando olha para você? Quem Deus vê quando sonda o teu coração? Que Ele possa encontrar em você um ambiente fértil para manifestar a sua glória e derramar milagres extraordinários para a tua vida, porque para receber tem que estar preparado e que seja para a glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia! Mas aí só no nascimento do cara, só no nascimento de João Batista já aprendeu isso tudo. Mas João Batista tinha uma missão clara.
A missão clara de João Batista era que quando o anjo apareceu para o seu pai Zacarias, ele disse claramente, olha só, a missão do seu filho é essa. Ele diz, olha aqui, versículo 13 até o versículo 17, que era pregar o arrependimento e preparar o caminho para a chegada de Jesus. Por isso ele chegou antes, começou a pregar o arrependimento, falando para a turma estar preparada, porque ele era mas o que viria depois dele seria muito maior do que ele, e ele nem digno seria de amarrar as sandálias dos seus pés. E agora eu quero aprender com a mensagem de João Batista. Que mensagem era essa? Que fazia com que as pessoas iam até o deserto para ouvi-lo? Que mensagem impactante era essa? Porque diz, embora os evangelhos digam que João Batista foi preso pelo tetrarca Herodes, porque denunciou o seu caso com a sua cunhada, mas Flávio Joséfo vai confirmar que uma das motivações que levaram João Batista a ser preso e decapitado era porque a influência de João Batista era tão grande que o tetrarca Herodes ficou preocupado. Anula esse cara, porque esse cara está falando e influenciando muita gente. O discurso desse cara é perigoso. João Batista, ele tinha algo diferente. A mensagem de João Batista era uma mensagem viva, uma mensagem poderosa, uma mensagem envolvente. E eu não posso desperdiçar essa oportunidade. O que esse cara falou de tão extraordinário e que isso serve também para os nossos dias de hoje? Vamos começar a entender aqui a mensagem de João Batista, que está em Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 3, versículo 2, depois a gente lê do 7 até o 10, que diz assim, no 2 já chega dizendo, arrependei-vos, versículo 7, e vendo ele que muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Primeira característica da mensagem viva de João Batista. Ele diz o seguinte, não adianta viver de aparência, não adianta se esconder numa religiosidade, é necessário arrependimento genuíno, evidenciado por frutos. Aqui nós víamos uma sociedade ocupada, a sociedade envolvida com seus trabalhos, com seu dia a dia, e achava que nos rituais da religião, apenas cumprindo alguns rituais da religião, lhes seria suficiente para ter uma comunhão com Deus. Um povo afastado, um povo sem compromisso, um povo que vivia uma vida errada. E hoje, as igrejas estão cheias de pessoas assim. Pessoas religiosas, que não perdem um culto, se escondem na sua religiosidade, mas são podres por dentro. Os seus frutos, a sua vida evidencia que a árvore é doente. Que frutos você tem produzido? Como é a tua vida? A tua vida, a tua palavra, o teu modo de agir, porque não adianta vir para a igreja, chorar, cantar e vir em todos os cultos e não amar o próximo. Não adianta você se envolver nos ministérios da igreja se você não perdoa aquele que te ofende. Não adianta você estar aqui bonitão, falando grosso, oh, glória, aleluia, se você quando sair daqui, continua do mesmo jeito, praticando os mesmos erros, com a vida toda errada. É necessário arrependimento genuíno, porque Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos. Os frutos dizem, os saduceus e os fariseus chegaram perto dele naquela religiosidade, roupa de santarrão, se fosse hoje com aquela bibliona grandona, gravatão, eu sou crente, meu irmão. Então o quê? E teus frutos, tua vida, teus relacionamentos em casa, teus relacionamentos no trabalho, como são seus frutos? Em nome de Jesus, é necessário
há arrependimento genuíno. Não dá para viver de aparência, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele sabe, Ele conhece, Ele te conhece, me conhece. Ele sabe quem eu sou e quem você é. Não adianta se esconder debaixo de uma religiosidade, porque é necessário arrependimento genuíno. Que mensagem dura, poderosa, é a palavra de Deus. Segundo o teor da mensagem de João Batista, a mensagem era, versículo 2: é chegado o reino dos céus. João Batista veio preparar a chegada do Messias, preparar a humanidade, as pessoas, para a chegada do Messias, que Jesus viria logo depois. João Batista veio, olha só, se arrependa, é necessário que vocês estejam preparados, porque aquele que virá a partir de mim, ele é diferente de mim, ele é muito maior do que eu batizo vocês com água, por causa do arrependimento, mas o que virá depois de mim, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E aqui há um grande equívoco entre os pentecostais na interpretação desse texto. Quando o texto vai dizer, e você precisa ler o contexto completo, Jesus batizar com o Espírito Santo, significa que há graça, há misericórdia, há uma bondade infinita, uma graça tremenda de um Deus que através do seu Espírito nos leva ao arrependimento. O mais miserável pecador, o pior dos homens, o mais miserável dos homens, através do Espírito Santo, pode ser levado e conduzido ao arrependimento, mas com fogo que servirá para jogar fora e queimar eternamente aquele que não produz fruto. Fogo é juízo, fogo não é arrepio e ui. Fogo é juízo de Deus para aquele que não se arrepender. Mensagem qual é? Se arrependa. Segunda, esteja preparado porque Jesus está vindo. E hoje a igreja dá seguimento à história de João. João Batista pregou lá porque a primeira vinda de Jesus estabeleceu o início, o marco do reino dos céus. Jesus veio trazendo a inauguração do reino dos céus e ele foi propagado. Hoje nós fazemos parte do reino dos céus, mas a consumação desse reino se dará na segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, ele reinará sobre todos, e aqueles que se arrependeram de verdade farão parte desse reino e reinarão com ele, porque é promessa de Deus para os seus. Aleluia! Mas para quem não se arrepender, terceira mensagem de João Batista: juízo eterno. João Batista, ele veio trazer para o povo, para que eles passassem a viver a vida sob a perspectiva da eternidade. O grande problema é que nós vivemos uma vida achando que somos eternos. Nós vivemos como se a eternidade não existisse. Deixamos para amanhã e nos envolvemos tanto com as ações do dia a dia que nos esquecemos da eternidade. João Batista, no seu discurso, ele vem dizer o seguinte: você pode viver e deve viver, mas entenda que as suas ações, escolhas, atitudes, palavras vão impactar diretamente na sua eternidade. Por isso, se arrependa, esteja preparado, porque ele está voltando e ele julgará a todos de modo igual. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 10: também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Como está a tua vida? Você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse agora, e está muito perto dele voltar, como está a sua vida? De novo, não é religiosidade. Não me importa quantas horas você ora, se ora de madrugada ou não, se fala língua ou se não fala, se você tem a Bíblia grande ou a Bíblia pequena, ou se não tem, se lê no celular. O que importa é o teu arrependimento genuíno diante de Deus, evidenciado pelos frutos, pela tua vida,
pela forma como você trata as pessoas, a forma como você se relaciona com a natureza, a forma como você se relaciona com seus inimigos, com seus amigos. Isso é fundamental. Em nome de Jesus, a igreja de Cristo precisa estar preparada, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Jesus virá. Quando Ele voltar, Ele há de julgar, não mais como o amoroso Jesus, agora como o juiz Jesus, que lançará no fogo aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Não existe a compreensão total da graça sem compreender a ira. Não dá para entender o tamanho da cruz sem entender o tamanho do inferno. Porque o próprio Deus se fez carne. Porque o próprio Deus se sujeitou a passar por aquilo tudo, por toda aquela humilhação. Por quê? Porque tamanha dor e tamanho sofrimento. Por quê? Porque Ele sabe que o tamanho sofrimento eterno está reservado para aquele que foi feito, não para o inferno. O inferno não foi feito para homem. O inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Mas todo aquele que não se arrepender de verdade há de ser queimado no fogo, onde João Batista diz que nunca vai cessar. Como é que se enxerga isso? Nos dias de hoje ninguém prega sobre isso, ninguém fala sobre isso, onde o evangelho se tornou um afago, uma carícia ao meu pecado. Evangelho que não provoca mudança, não provoca transformação, que não vai de encontro à minha natureza, às minhas falhas, ao meu pecado. Não é evangelho. Evangelho é graça, é porta aberta, misericórdia a todo aquele que quer, a todo aquele que quiser, a todo aquele que se voltar para Deus. Ele é aceito, não importa quem seja, mas não volta não, para você ver. O que te aguarda na eternidade é juízo eterno. Vivemos dias difíceis. Por isso, aqui na história de João, o profeta Isaías é citado, lembrando que João é uma voz que clama no deserto. Hoje nós somos, ou deveríamos ser, vozes que clamam no deserto. Aridez total de costumes, valores, princípios, amor ao próximo. O mundo está doente, o mundo está sem graça, o mundo está sem cor, o mundo é um deserto. Se João Batista tivesse aqui, o maior de todos os homens nascido de mulher, citado pelo próprio Jesus, como que ele encararia as festas que são feitas em nome dele? Imagina João Batista chegando no arraiá, cheio de mulher pelada, cheio de cachaceiro, prostituição e droga com força. O que João Batista diria? Ele bateria na mesa e diria: arrependei-vos, 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 porque o reino é chegado, Jesus está voltando, e se você não se arrepender, o machado está aí para arrancar e lançar no fogo aquele que não se arrepender dos seus pecados. Trazendo o símbolo da fogueira. São João não tem fogueira? Sem fogueira não é São João. Ele ia aproveitar a fogueira. Olha só, tá vendo essa fogueira aí? Ele ia dizer assim, ó, no versículo 10, olha aqui que ele diz: e também agora está posto o machado a toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Pula essa fogueira, meu irmão, porque se não se arrepender, a fogueira vai te consumir para sempre. Que mensagem dura. Demonizam um camarada porque fazem um mau uso do nome do cara. Apropriação indébita no nome de um grande homem, o maior homem nascido de mulher. Quem somos nós diante de João Batista? Num cenário adverso, no meio do deserto,
qual tem sido o teu discurso? No meio desse cenário árido, no meio dessa confusão, qual tem sido o seu papel? Que Deus levante homens e mulheres ousados e ousadas, com a coragem de gritar em meio a um deserto, em meio a uma geração falida, de que é chegado o reino dos céus, Jesus está voltando, é necessário se arrepender, é necessário mudar, é necessário viver uma vida genuína diante de Deus, porque haverá um juízo eterno para todo aquele que não se arrepender de verdade. Um cara que ensina desde o seu nascimento, de que Deus é extraordinário, Deus ouve a oração do justo, Deus faz milagre, Deus é o Deus do impossível. É aquele que me ensina que o milagre é para aquele que está preparado para receber, é aquele que tem uma vida de piedade, de devoção, e que entende que esse milagre será para a glória de Deus. Mas que você precisa entender também que a mensagem de João Batista ecoa nos nossos ouvidos nos dias de hoje. Mais do que nunca essa mensagem é verdadeira, viva e atual. Essa mensagem ela é contemporânea e é para os dias de hoje. Aproveitando São João, suas festas e a fogueira. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. E cuidado, a fogueira é para aquele que não se arrepender. E eu queria que nesse momento você ficasse em pé. Nós vamos fazer uma oração de arrependimento diante de Deus. É para olhar para dentro e ver como está a tua vida. Jesus está voltando, as evidências apontam, todo mundo, a Bíblia, as Escrituras se cumprindo. De todos os lados nós vemos sinais de que Jesus está voltando. E a gente continua dormindo, frio, como se nada tivesse acontecendo, conhecendo a mensagem e não gritando e propagando para todo mundo que Ele está voltando. E mais, o que é pior, muitos de nós vivemos uma vida dissoluta, dispersa, ainda mergulhados no pecado. Se você é um crente, piedoso, temente a Deus, mas que tem se omitido nesses últimos dias, em nome de Jesus, seja um João Batista para essa geração. Não se cale, tenha ousadia, pregue, fale, porque o Senhor é contigo. Mas se você é alguém que está fora dos caminhos do Senhor, vivendo numa vida errada, numa vida de pecado, eu não estou te propondo uma religiosidade que agora você não pode, isso é conversa fiada de uma religião inventada por homens. Eu estou falando de uma vida que produz frutos, onde você se assemelha a Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz por você, que vai muito além da religião, vai muito além de uma santidade mentirosa, santidade arrogante, numa prepotência espiritual. Não, é um evangelho de graça, de um Deus que abre os braços e convida todo e qualquer pecador, mas um evangelho da ira, de um Deus implacável que é justo e verdadeiro, que há de julgar a todos aqueles que não deram crédito à sua mensagem. Antes eu queria perguntar se tem alguém nessa